Understand. Understand. Nossa, se eu soubesse que esse negócio estava indo para o YouTube, nossa, eu fui lá, vi lá no YouTube, que coisa, e eu falando, nossa senhora, falei, não vou mexer com esse negócio de participar mais, não, de falar, ficar falando, não. Hein, Não, Leila? mas não está aberto, né? O Ah, pior que tá. tá aberto. Tá aberto Está sim, aberto, eu vi sem mas está querer. aberto, mas tá aberto, mas não está tendo visita, né? A gente precisa arrumar o cabelo, né? Passar uma maquiagemzinha também, né? Não, eu Tá tô bom. parecendo uma bruxa lá, pelo amor de Deus. Então vamos lá, gente. Mas Na bruxas são semana, do bem, maravilhosas. nós vimos na semana passada o Cristo inconfundível, né? E nesse ponto que nós vemos o valor do Cristo, né? O valor inconfundível do Mestre. E quanta importância está sendo para nós ainda, né? Claro, sempre, para sempre, é referência para sempre. Não existe uma referência limitada, é ilimitada. E ficamos aí um pouquinho assim no final para tentar fechar o capítulo. E aí vem os espíritos incapacitados de o compreender podem alegar que as suas formas verbais eram antigas e conhecidas. Qual Mas ninguém página? poderá, essa é na página 87, o Cristo inconfundível. Ah, tá. O É o Cristo restinho, inconfundível. no meio da parte final desse capítulo, a gente está com esse texto ainda, no finalzinho do Cristo inconfundível. Ah, tá, obrigada. Os espíritos incapacitados de compreender podem alegar que as suas formas verbais eram antigas e conhecidas. Poderia até alegar que o Cristo falava a mesma coisa, do mesmo jeito, do mesmo modo. Poderia até alegar isso, as fórmulas verbais que ele utilizava. Mas ninguém poderá contestar que a sua exemplificação foi única até agora na face da Terra. Ele é único, não temos o que questionar, né? A maioria dos missionários religiosos da antiguidade se compunha de príncipes, de sábios ou de grandes iniciados que saíam da intimidade confortável dos palácios e dos templos. A gente tinha aí sempre, na maioria desses missionários religiosos, pessoas que eram de alto escalão, né? De conhecimento, de importância, de sabedoria, que esse aparecia no filme. Mas o Senhor da semeadura e da seara era a personificação de toda a sabedoria. Então, Jesus, que era a, a personificação, né, como diz aqui, da sabedoria, é o exemplo em pessoa de todo o amor, e o seu único palácio era a tenda humilde de um carpinteiro, onde fazia questão de ensinar à posteridade que a verdadeira aristocracia deve ser o do trabalho, lançando a fórmula sagrada definida pelo pensamento moderno como o coletivismo das mãos aliado ao individualismo dos corações. É trabalho. Jesus estava numa manjedoura, na tenda do carpinteiro, e não num palácio. E o que ele exemplificava é o trabalho, é o amor. Essa era a forma do que ele vinha ensinar. Pelo pensamento moderno, né? Porque o Cristo era um pensamento da modernidade e não da antiguidade, mostrando que as mãos devem trabalhar em prol de construções, né? Ajudando cada um. Síntese social para a qual caminham as coletividades dos tempos que passam. Ele era uma síntese social, né? Para a qual caminham as coletividades dos tempos
que passam, e que, desprezando todas as convenções e honrarias terrestres, preferiu não possuir pedra que onde repousasse o pensamento dolorido, a fim de que aprendesse os seus irmãos a lição inesquecível do caminho da verdade. Cristo tinha o jugo leve, né? Ou seja, o caminho assim do amor, o caminho da paz, da esperança, da consolação. Então, diminuindo o peso da mente, o peso do desconforto espiritual. Então, ele era esse espírito que trazia isso para nós. É o Consolador, né? É o Eu vou grande lá para mim. Consolador. Alguém queira falar alguma coisa sobre esse final? Eu só estou dando uma geral aqui para a gente finalizar Eu só estou essa pensando parte. que ele não queria nem uma pedra para pôr a cabeça, por que que a gente gosta tanto de descansar, né? O que a gente aprendeu? Nada, né? É nada. A gente não entendeu essa questão do jugo leve, né? O jugo é leve. Podemos ir para frente? Então vamos Daniel, para frente. mais uma Ah, coisa. eu sabia que o Amaro ia falar hoje, que ele vai descontar da última aula que ele não conseguiu ainda. Não, Não, mas semana passada ele falou. na Ah, última falou? semana, Você saltou, né? Ah, eu estava em Piutaba, tá certo. Então, mas uma coisa que eu acho, principalmente em função dos atritos que estão ocorrendo lá, na região lá de Israel, da Palestina, Alexandre. uma coisa que a gente sempre, a gente não, eu, por exemplo, que assim, critico como é que os judeus ainda não aceitaram o Cristo, né? Mas eu fico pensando também, quando você vê essa simplicidade toda assim de fazer o desapego material, o desinteresse pessoal do que o Emmanuel descreve aqui, aí eu fico pensando, pô, mas eu também, se eu for analisar bem, também não aceitei ele como Cristo, porque eu falo que aceito, mas na verdade não consigo ainda praticar o mínimo que seja dos ensinamentos dele. Então a gente fica criticando os outros que oficialmente não aceitaram ele como Messias, mas na nossa hipocrisia a gente fala que aceita, mas não aceita. Ou seja, é a mesma coisa daquele cara que fala que vai fazer e não faz. E por outro lado, aquele que não fala que vai fazer, vai e faz. Ou seja, qual que tem mais valor? É o que faz, não é o que fala que vai fazer e não faz. E assim somos nós, a gente fica aí engrandecendo a figura dele, a mensagem dele e tal, mas continuamos é, igual nessa disputa mesmo que está acontecendo lá, a gente fica agindo como se estivesse torcendo para que um ganhasse do outro, como se fosse um jogo de futebol. Ou seja, na verdade, são vidas que estão ali, são pessoas envolvidas, são vidas que estão sendo mortas, tanto do lado dos palestinos quanto do lado dos israelenses, ou seja, como de pessoas de nações que não têm nada a ver com eles também, que foram assassinadas. Então, você vê a nossa hipocrisia, né? A gente é complicado, porque a gente fala que vai fazer e não faz. Eles, pelo menos, assumem que não fizeram e não estão fazendo. Então, rapaz, dá para. Quando você vê, então, ele não tinha, naquela mesma região, ele não tinha nenhuma pedra para descansar. E acho que o que eu não falo não é descansar a cabeça, não, é para que repousasse o pensamento dolorido, ou seja, ele está indo muito mais além da cabeça. Ou seja, ele não estava preocupado em ter uma pedra onde ele pudesse descansar o pensamento dolorido que ele não tinha. Ou seja,
Ele podia até ter um pensamento dolorido, mas muito mais em função do desgosto, assim, da insatisfação, A nossa ignorância, né, Amaro? Então, o pensamento dele devia, eu imagino o quanto devia estar doendo da nossa ingratidão, da nossa falta de compreensão dos ensinamentos dele, e a gente está preocupado em arrumar travesseiro de ouro para encostar a cabeça, essa cabeça dura mesmo, cabeça cheia de cabelo, de caspa e tudo. Então, é complicado. Ó, Amaro, você foi no ponto, quando você fala do Cristo, ele não está interessado em que a gente fique evocando ele. Eu sempre penso nisso nas minhas preces. Ele não está nem aí. Ele não queria nem que a gente conhecesse, só que a gente praticasse o amor. A gente já estava no caminho, que a gente praticasse a compreensão. Aí nós invertemos tudo, né? Ele veio para exemplificar o amor. Aí nós pegamos e idolatramos, uma frase que você gosta muito de falar, né? Que a gente coloca ele na cruz, né? Coloca ele no altar, e simplesmente ficamos adorando, temos minutos de adoração e vamos para a vida fazer bobagem, né? Ele não queria isso, gente. Ele teve que vir porque foi a forma mais concreta para que a gente visse os ensinamentos. Aí o que a gente fez? Idolatra o homem, meu Deus do céu. Idolatra o homem, tá? A gente idolatra aquela figura do Cristo, aquela figura humana do Cristo. E é muito difícil as pessoas pensarem isso de uma forma diferente. A gente não está pensando no amor. Porque se a gente pensar no amor universal, que era o que ele representava, a gente nem lembra da figura dele. A gente só exemplifica o amor universal e está tudo bem para ele. Ele não é vaidoso, nós é que somos. Então, assim, eu sempre tento exercitar muito isso, porque a gente coloca as pessoas nos altares. A gente faz isso com o Cristo, mas faz isso também com os nossos companheiros, né? Aqueles que a gente quer. A gente faz troca, né? A gente está sempre fazendo troca. Nós É não terrível. fazemos ideia, nós não fazemos a ideia da compaixão do Cristo, né? Não. Como que ele nos vê, como ele nos entende, como ele vê a situação que o Amaro citou aí, lá dos palestinos, dos israelitas. Então, como que ele percebe isso de forma de compaixão? Entender a cada um de nós a necessidade que cada um tem de passar por todas essas provações. Tem dia que eu fico pensando, nós estamos num lugar, uma região, onde não nos foi ainda exigido provas, a prova maior, que poderia vir até nós. Então, nós que estamos, às vezes, conforme o Amaro falou, estamos negando intimamente o Cristo, porque nós não seguimos na nossa mudança, na nossa solidariedade, nosso comportamento do trabalho. Então, nós estamos muito distantes. Nós estamos mais politizando as coisas, nós estamos mais ficando de um lado ou de outro. Nós estamos fazendo isso ainda. Sendo que o amor ele tem que ser universal, tem que ser com todos. Eu fico assim achando que ainda temos muito terreno pela frente para andar. Eu estou falando, tô achando, para ficar modestamente tranquilo. Estou achando que é isso ainda. Tem muito solo para andar pela frente e muitos fatos para acontecer ainda para nos provar e fazer com que a gente cresça. E, É Daniel, interessante. mas eu acho que é uma coisa que eu tenho assim me policiado muito é que você viu que nós temos o hábito de usar o nós. O problema não é o nós, o problema é o Amaro, sou eu, é o Daniel, é a Francisca. Então, quando a gente usa o nós, a gente, na verdade, está escondendo atrás do nós. Porque se eu tenho a coragem de dizer que eu não aceitei o Cristo, é muito diferente de dizer que nós não aceitamos o Cristo. Porque a salvação é individual, ou seja, é você e você. Não tem almoço de graça. Ou seja, você pode ser auxiliado desde que você realmente compre a briga. Agora, enquanto nós precisamos comprar a briga, negão,
é porque nós não queremos fazer. Então, eu acho que eu tenho pensado muito nisso, assim, que quando eu vou fazer alguma palavra, assim, eu estou dizendo nós, não, Amara, é você, não é você e o Daniel, não, é só você. Então, É porque a gente se identifica com a comunidade, né, Mara? A gente não é nunca faz fácil, né? nada Ou seja, sozinho. a gente A acaba gente está escolhendo. sempre acompanhando uns aos outros. É isso. Não, na verdade, quando eu digo nós, na verdade, eu estou escondendo. Você pode até dizer que nós e tal, você está acompanhando, mas quando eu digo nós, na verdade, eu estou escondendo atrás do nós. Então, Me isso é muito. parece, Amaro, não sei se eu estou certa, que a gente acabou se acostumando a ficar em cima do muro, a não tomar uma posição definida em frente às outras pessoas. Quando eu falo nós, de uma certa forma, eu não sou responsável. Não é a minha responsabilidade, a responsabilidade é dos outros, eu estou junto. É do Eu sou só nosso. mais uma. É da Ué. comunidade, né, Lilian? E Parece o que as que pessoas ainda não entenderam que estar em cima do muro é ter uma posição, é tomar uma atitude. Quando você fica em cima do muro, você não está se ausentando, você está nitidamente em uma posição. não querendo decidir. Ou Você seja, não quer que os outros saibam que você decidiu. não, eu Nós acho, ainda, nós eu ainda acho que estamos não é muito que não quer preocupados com os decidir. outros. Eu discordo um pouquinho, Lília, porque quando eu estou em cima do muro, é porque eu não tive coragem de descer ainda. Ou seja, eu Exatamente. estou literalmente em cima do muro eu acho que não é porque eu tenho medo dos outros saber, é porque eu não tenho coragem de assumir a minha posição. Ou seja, eu ainda estou muito mais preocupado com o que os outros vão pensar a meu respeito do que o que eu realmente quero. Foi isso que eu quis dizer. Porque quando você não tem coragem de tomar decisão do que você já decidiu. Você pode não aceitar, mas você já decidiu. E quando você decide, mesmo pela ausência da decisão, que é uma decisão, quando você decide não colocar isso a público, de uma certa forma você está preocupado com o olhar do outro. Aham. Porque, assim, decidir, a gente decide, é fácil, a gente não formula a palavra. A gente não, é como se a gente tivesse medo de falar, olha, eu decidi isso, até para mim mesma. Eu mesma não posso ouvir o que eu decidi. Talvez o medo seja tão grande, a incerteza, não sei, mas porque decidir, a gente decidiu, nós Elida, já mas decidimos. às vezes a gente fica esperando uma oportunidade para tomar a decisão também, igual esse conflito que está acontecendo agora. Eu vejo que é uma grande oportunidade de eu me decidir, porque enquanto eu estiver odiando qualquer um dos lados, torcendo para qualquer dos lados, eu decidi por não fazer o bem. Porque o que eu Certo, tenho que fazer, independente de A ou B estar certo ou estar errado, qual a verdade que ele prega aqui? É o amor. Ou seja, ele não pede, ele não pediu que eu odiasse A ou odiasse B. Ele pediu que eu amasse a Deus, ao próximo e a mim mesmo. Então, eu vejo que um conflito desse aí é uma excelente oportunidade para me decidir. Ou seja, e oportunidades estão sendo colocadas à nossa disposição em todos os dias. Então, enquanto eu for para a internet, falar, o fulano, o lado A tem que derrotar o lado B, ou então o lado B tem que derrotar o lado A. É porque eu ainda não decidi pelo amor, ou seja, eu estou optando pelo ódio ainda, que é mais prático e que é o que a grande maioria faz, principalmente quando usa a internet para incentivar alguma coisa, né? Então, Ô, Amaro, assim, só que quando você fala esse conflito agora, a gente, claro que você sabe, mas a gente não pode esquecer que é um conflito tão antigo. Aquela região já abriga tanto tempo. Talvez agora que está mais globalizado, a gente consiga decidir pela paz e pelo amor, né? Quem sabe agora é a hora das nações acordarem e realmente decidir por isso que você está falando. Para acabar esse conflito. Esse conflito lá é um negócio, as pessoas que estão se matando, não é de hoje, né?
Então, É de Francisco, muitas mas o décadas. que acontece? Não são os mesmos espíritos envolvidos lá há 2000 anos. Mas Com é a certeza, mesma sintonia. O mas, problema é esse. mas o problema todo que eu vejo é que, enquanto você tem governos que decidem por pessoas que não querem decidir, porque, igual eu estava ouvindo um dia desse uma entrevista de uma Palestina, eles dizendo que o povo palestino não quer aquela violência, eles não são a favor da violência. São O algumas próprio pessoas Hamas falou isso. que são a favor da violência. Então, o povo, na verdade, eles querem paz. Ou seja, antes desses conflitos todos lá, os judeus e os palestinos conviviam bem, eram fazendeiros que produziam lá nos kibbutz. Então, o problema é que enquanto a gente fica esperando que quem está nos governando decida por mim, ou seja, eu estou sendo o Maria vai com as outras, né? Ou seja, o importante é que eu decida independente de quem está comandando a tropa, né? E o mais covarde de tudo é que os que decidem mesmo não vão para frente do fronte, não, né? Eles mandam os outros se matarem. Isso que eu sempre foi assim. Gente do céu, isso é um negócio assim que me deixa muito indignada. É por isso que você já decidiu muito mandar os negros lá para a Inquisição, para é, é por isso. Aí eu Amara, posso ter queimado muita bruxa, mas eu acho que eu fui também uma das bruxas queimadas, tá? Isso eu não tenho dúvida. Vamos lá, gente. então, sobre isso, Amara, nós temos aí um grupo de pessoas na Palestina que brigam, e quando nós referimos a eles, nós colocamos que eles estão guerreando. Então, nós estamos trabalhando uma informação de grupo, a gente identifica o grupo, a gente identifica que aquele grupo tem problemas. Então, a gente usa eles, não ele. Quando nós falamos de nós mesmos aqui, nós estamos também em grupos em evolução. Claro que quando você fala nós, você se inclui em primeira mão. Aí você pode até ter alguns casos que queira esconder, mas não é essa a intenção. A intenção é de falar de um grupo em evolução, estamos juntos, os defeitos são claros, são evidentes. Então, a palavra certa é nós mesmos. Todos nós estamos na evolução, estamos a caminho da luz, né? E, com certeza, temos que aprender a nos auxiliar. Temos que trocar figurinha, temos que trocar mensagens, conhecimento. Então, se eu pronunciar sempre o pronome eu, eu estou me colocando como uma peça mais importante. Eu posso estar dando foco à minha pessoa. Se eu coloco como todos, eu me incluo num processo evolutivo. Eu me incluo também junto com os demais que estão em sofrimento, que estão. É só olhar para o lado. A gente está realmente numa situação difícil, de desconforto. Então, eu me incluo nisso, né? Pelo contrário, eu estou me incluindo, senão eu teria falado eles, os outros. Então, eu estou colocando nós porque estou me incluindo. Então, dessa forma, eu acho que fica mais esclarecedor, né, do que eu estar sempre usando o pronome eu. Sim, Não, nessa fala sua e do que a Mari falou, eu concordo também de uma outra forma quando a gente fala nós, sabe, Mari? A gente não pode esquecer que nós estamos rodeados de uma pleure de companheiros invisíveis que estão nos intuindo, né, o tempo inteiro. Então, muitas das decisões que a gente toma, a gente nunca sabe qual é aquela, a gente nunca é uma decisão individual. Então, assim, se a gente pensar por esse lado também, as nossas decisões nunca são individuais. Se- Até mesmo porque a gente está sempre sustentável, né? Às vezes do bem, mas às vezes a nossa sintonia tá para a guerra também, né? Então, eu acho que também, quando eu pelo menos particularmente, eu pensei nisso, porque quando a gente está fazendo oração, quando eu estou fazendo minhas preces sozinha, eu coloco nós.
porque eu sei que eu não estou sozinha. Então, eu lembro muito, eu faço sempre meu evangelho sozinha, evangelho no lar sozinha. Raramente minhas netas estão aqui, raramente. Elas ficam domingo à noite aqui. Então, eu estou sozinha e eu lembro que eu converso muito com todo mundo que está ali. E eu sinto aquela vibração, né? E eu sinto vibrações, assim, bem, bem difíceis, né? E eu falo, ó, não é assim. Nossa, eu tenho um vizinho aqui, assim, eu moro em casa, né? Tem a divisão de uma parede, um muro alto, que a casa fica do outro lado da rua, mas eles construíram no meu muro aqui, onde eles fazem festa, onde eles tomam cerveja. De vez em quando eu vejo um burburinho na hora que eu estou fazendo o evangelho lá. Aí eles param, né? Eu acho assim, eles devem achar que eu sou uma mulher completamente louca, porque tem hora que eu fico tão irritada quando eu sinto a vibração, assim, que eu começo a alterar a voz. Então, assim, a gente nunca está sozinho, é sempre nós. Né? Eu falo, não, não pensa assim, não, porque eu não vou nessa sintonia. Aí eu escuto a voz dos vizinhos parar, né? Aí depois o cara fala, gente, eles escutam só uma voz, não escutam a outra. E fala, que a mulher deve ser doida, esquizofrênica, conversando sozinha. Por isso que eu acho que é sempre nós, sabe? É a soma de eus. Nós é soma de eus. Então eu me incluo. Mas eu vejo, por exemplo, deixa eu dar um Você está exemplo. certo, você não está errado, não. Você está Não, mas certo. deixa eu só esclarecer. Por exemplo, igual que a Francisca está dizendo aí do nós. Quando eu estou fazendo as minhas orações, eu uso sempre o nós também. Por quê? Do meu lado, eu sei que sempre tem alguém para me ajudar e para querer me atrapalhar também. Então, eu peço para nós, mas eu não peço. Quando eu estou fazendo as minhas orações individuais, eu não vou pedir para nós, Amaro Francisca, por exemplo. Eu peço, eu vou estar conversando com nós, eu e quem está do meu lado ali, porque eu sei que tem alguém querendo me ajudar, alguém querendo me prejudicar. Então, aí sim, eu uso nós. Mas eu falo de usar o eu, por exemplo, quando eu digo assim, nós somos egoístas. É fácil eu dizer que nós somos egoístas. O difícil é eu dizer, eu sou egoísta, eu tenho problema em relação a sexo, eu tenho problema em relação a posse material, eu tenho problema em relação a interesse pessoal. Ou seja, eu sei que todos nós temos, mas quando eu assumo para mim mesmo que eu tenho esses problemas e tenho que trabalhar especificamente esses problemas, você consegue, de repente, dar um dimensionamento mais real para esse, o quanto você é egoísta, o quanto É, você é orgulhoso. É nesse o sentido. que você está falando, atira a primeira pedra. Né? O que aconteceu lá? Jesus falou, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. O que aconteceu? Cada um estava julgando, todo mundo julgando, e depois teve que sair de fininho, um por um. Né? Esse você está falando é esse um por um. Você tem que se encontrar. Mas aí, Amar, é a nossa consciência que você não precisa falar para ninguém que você é imperfeito. Você tem que reconhecer, você tem que mudar. A sua resposta tem que ser a sua mudança, não o verbo, entende? Então, não o verbo que você vá pronunciar. E sim seu comportamento, seu ato, sua atitude, né? Porque quando você estiver acima dos outros, você continua falando nós. Você não vai falar eu sou melhor, eu consegui, eu sou diferente de vocês. Não, você tem que se incluir e internamente você tem que se descobrir que a evolução é individual, a evolução é de cada um, a individualidade. Mas você não precisa expor sua importância, você não precisa se expor as suas faltas. Você tem que melhorar suas faltas. Você não pode se considerar mais importante, entende? Então, o orgulho não pode aparecer, né? Não pode se mostrar você. Agora, você também não pode se colocar na cruz para a sociedade. Você tem que sair da cruz. Você Ô, tem que Daniel, sair da cruz. mas me parece, eu posso estar enganada, porque é um jogo de semântica, né? É um jogo de palavras. Quando você assume para você esse amor incondicional, essa não
quando você para de julgar o outro, você assume o nós. Você entende a coletividade como uma só. Enquanto você é egoísta, você usa o nós para se esconder, porque é mais fácil. Não é uma questão. Eu não quis dizer que você vai ter que ir no público e falar: olha, eu ainda tenho problema de eu quero aparecer. Porque quando você decide optar por Cristo de verdade, e não é esse o meu caso, né? Isso só muda. Você muda naturalmente. Aí o nós Só vira um mudar. só. Eu estou Nós é um falando o só. seguinte: você não precisa estar usando o verbo para se expressar que você é um derrotado, que você é isso, que você é aquilo. Você tem que procurar a crescer. Uhum. É o ato que está faltando. Não é Isso. questão do verbo, não é questão Exatamente. Não é o verbo, do é a singular ou do intenção. plural. É questão da sua iniciativa que tem que ser singular. A sua iniciativa tem que ser singular. A sua transformação, a sua mudança, ela tem que ser, não é para nós ser notada, mas ela vai ser notada. Porque se você tendenciar que você está querendo mostrar que você mudou, aí você já é orgulhoso. Exatamente. Exatamente. Já Então, está eu vejo sendo essa orgulhoso querendo mostrar que você mudou. Essa diferença, quando Jesus fala nós e quando eu falo nós, é uma diferença muito grande. Eu ainda não tenho essa consciência de nós. Eu posso usar a palavra, mas eu não tenho essa consciência. Quando você pega um espírito mais iluminado, quando ele fala nós, ele fala verdadeiramente, como se o nós fosse um só. Todos nós somos um só. Agora, eu ainda não. Quando Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele usou o primeiro singular. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não pediu Por que ele... Hein? Porque se ele usasse o nós somos o caminho, a verdade e a vida, ele estava sendo falso. Daria porque certo. ele estava sendo verdadeiro, né? Mas ele estava realmente representando a verdade. Ele vive a verdade, ele demonstrava a verdade. E ele sabia que nós precisávamos de uma referência. Ele veio para ser referência. E, Daniel, eu acho que desse qual Eu não sou referência de ninguém, não. Acho que o que a Lília falou, deixa bem, eu acho que resume basicamente o seguinte: quando um Chico usa nós, ele está demonstrando a humildade dele. Quando o Amaro usa nós, eu estou demonstrando a minha hipocrisia. Basicamente é isso. Então muda, Amaro, muda. Só você mudar. É só você mudar isso. Faz eu igual acho que nessa questão aí, vai tudo da intenção de cada um. Então, você se interioriza e vê a sua intenção. Se você quer usar o nós para se esconder, é um problema seu. Se você quer usar o nós porque você se sente na mesma lama, no mesmo padrão que os outros, eu não sou pior que o outro, mas também não sou melhor. Então, vai tudo da sua intenção, né? Então, fica por aí. Democracia divina, né? Democracia divina. Eu acho que isso é muito individual, não é porque um se sente hipócrita que todos são hipócritas, né? Pegando o exemplo do Amaro. A Marinês, como diz o outro, matou, fechou a questão. Cada um sabe o que significa para si mesmo esse nós. Então, igual da guerra. São todos que se põem ou de um lado ou do outro. Quando eu elevo meu pensamento, peço nas orações lá da guerra, de qualquer lugar, né, não só da faixa de Gaza, eu não acho que nenhum nem outro lado tem que ganhar, porque ali está todo mundo perdendo. Os únicos que ganham são os vendedores de armas. Então, e também eu vou julgar israelenses, né, a outra parte lá, que eu esqueci agora o nome, não. A gente está no conhecimento espírita, está estudando aqui, tentando entender alguma coisa, já não está mais nesse partidarismo de torcer para isso ou para aquilo, não. Isso é absurdo, assim que eu penso, isso também é individual.
Não, eu concordo com você. Só discordo que você disse aí que quem ganha são os vendedores de coisa. Eles são os que mais perdem. A curto prazo eles ganham dinheiro, mas a longo prazo eles Não, estão eu se estou falando perdendo. em questão do poder, né? Eu estou Não, falando do poder terrestre aqui, da mas situação terrestre, né? Então, as vidas que são sacrificadas, quem está ali matando e morrendo, não quer, nem, muitas das vezes, nem sabe por que está acontecendo isso, né? É interessante quando a gente fala dessas guerras e conflitos, né? Aí me vem os ensinamentos do Cristo, né? E que a gente sabe que tudo está perfeito dentro de uma harmonia, né? Você quebra e você vai se organizando, né? Tem que harmonizar. E me lembra da fala do Cristo quando ele disse que o escândalo é necessário, né? Mas ai de quem o escândalo for provocado. E aí isso era uma frase assim que desde quando eu sou cristã há muito tempo, sempre ouvi minha mãe, né, falando do Evangelho, lendo o Evangelho para a gente. E eu nunca entendi direito. Uma coisa esquisita, gente. O escândalo é necessário, mas ai de quem provocar o escândalo. Então, agora, aí quando a gente começa a entender, quando a gente começa a perceber que tem a lei da ação e reação, está tudo dentro do critério da ação e reação, está tudo dentro da harmonia universal. Então, você não precisa, você humano, ir lá e querer, porque aí você camufla a vingança, né? Porque guerra tem um camuflado. Oficialismo uma vingança, oficialismo um egoísmo, né? Então sempre me vem isso na cabeça. O escândalo é necessário, mas ai de quem for provocador do escândalo. Ai de quem provocar o escândalo. Então a gente não entendeu isso até hoje, né? Francisca, mas sabe como é que eu vejo isso aí? Que o escândalo é necessário, que realmente a partir do momento que você comete, você agride uma lei natural, ou seja, o escândalo é necessário para que você tenha a oportunidade de recuperar essa agressão que você cometeu. Mas não há necessidade de que alguém provoque esse escândalo, por quê? Porque a lei de Deus se encarrega disso. Por exemplo, se você prejudicou alguém, as próprias leis naturais vão te dar uma oportunidade para você. Agora, a partir do momento que alguém faz digamos assim, essa vingança, ou seja, ele está se comprometendo sem necessidade. Exatamente. Aí Por os isso cai sofrimentos só vão dele. aumentando, aquela confusão. É exatamente isso que eu falei, Marta. É exatamente isso. A gente está só se complicando, se colocando no fronte, né, para resolver uma situação que pode ser resolvida com a lei divina, né, com a lei da ação e reação. Então, por isso que é interessante que o Cristo mais falou sobre o amor aqui, é a questão do perdão, né? Até mesmo porque ninguém é vítima, gente. A partir do momento que a gente se conscientizar que ninguém é vítima, então a gente tem que perdoar, porque é tão maluco que a gente crê em Deus, né? Crê na divina providência, crê na bondade infinita, mas na hora que acontece uma coisa com a gente vai lá e quer revidar. Então, se a gente acredita na bondade divina, por que a gente tem que revidar uma dor que chegou até nós? Não Eu seria melhor você... só sei que esse grupo lá já está na aprovação e já estão sob a lei de causa e efeito. Já está tendo os reflexos. E nós? E nós? Já estamos tendo os reflexos? E nós? Vamos continuar o estudo, que talvez seja melhor. E nós? E E nós? nós? O que eu mais gosto é quando o Daniel fala assim, então muda, Mário. Então muda, Leila. Então muda, gente. Olha para você ver. Cada um, né, Inês? Cada um na sua intenção, na sua compreensão. Nossa, quem dera se fosse só levantar uma perna, dar um passo e mudar, né? Por isso que a lei da ação e reação faz a gente mudar, viu, Leila? A gente não consegue mudar por Aí vontade a própria. gente não dá esse passo espontaneamente, aí a gente passa por essas provações, né? Nós temos o exemplo lá. Está muito bom essas reflexões aí servem para a gente dar mais um passo para saber que tem que mudar. Então, tá bom. Se não mudar, vem as consequências.
Sócrates, né? Então, vamos lá para a Grécia, missão de Sócrates, mudando agora um diálogo, claro que falando do Cristo também, da mesma forma, né? Então, a Grécia e a missão de Sócrates. Só sei que nada sei. Vamos lá para o só sei que nada sei, né? Que ele realmente foi humilde, né, Amado? Dizer isso, só sei que nada sei. Foi marcante, foi por isso que foi considerado o maior filósofo, né? Ele foi O ápice da modesto, né? sabedoria. Ele foi modesto. Na verdade, foi o ápice da sabedoria quando Sócrates, né, ele disse só sei que nada sei, é porque ele sabe que o saber é infinito, né? Eu adoro filosofia, gente, não é à toa que sou filósofo. Mas ele, quando colocou o saber é infinito. Então, por mais que eu queira saber, eu sei que eu não sei. Isso é maravilhoso. Adoro Sócrates. Mas o grande ensino dele foi de humildade, né? Foi de humildade, se colocar como sendo aquele que Um está no aprendiz, né? Um aprendiz como ainda. aprendiz. Sempre um aprendiz, sempre um aprendiz. Tanto que quando ele estava na praça, na conversa para os discípulos, né, os seguidores iam lá para aprender, era exatamente isso que ele fazia, né? Colocava exatamente o não saber o tempo inteiro, era o questionamento o tempo inteiro, era o não saber. Você não sabe, você tem que ser uma fonte aberta para receber ensinamento, Esse é o, ensinamento. esse, esse foi o uso do verbo na hora certa, né? Porque se eu tivesse falado assim, só sabemos que não sabemos de nada. Eu estava incluindo assim, mais ou menos, né? Só que ele falou certo. Ele estava Ele era o referindo discípulo do Cristo, né? O Sócrates. Ele veio o antes, nós vamos fazer discípulo. essa preparação. Na fritada dos ovos, Daniel, o que o cara tem que saber exatamente a sua estatura. Nem mais, nem menos. Isso é humildade. E na hora certa, né? Por isso que a gente tem que abrir o bico, Amaro, na hora certa. Você tem que abrir o bico na hora certa. Não fala por último. Quando você está numa reunião, né, você vai lá, deixa todo mundo falar, estratégia. Aí você fica por último. Não fala primeiro não, que você vai falar só asneira, né? Fala por último, não. Deixa eu fechar com chave de ouro aqui o assunto. Então, a gente tem que estar falando na hora certa. Tem hora que você tem que falar na primeira hora, tem hora que você tem que falar no meio, tem hora que você tem que calar a boca e nem falar. Você sai em silêncio, que o seu silêncio fala muito mais alto. Se você Eu falar, acho que eu tenho que entrar nesse grupo, viu? Nesse último grupo aí. A propósito, quem que vai ler? pode ler aí, gente. Você quer ler, Francisca? Deixa a Leila ler. A semana passada ela não leu. Lê, Lê. Obrigada, Francisca, pela generosidade. A Leila não Atenas e gosta, Esparta. Oi? Leila não gosta de ler, igual a Mara. Não. Nossa, eu amo ler, porque aí eu entendo, né? Atenas e Esparta. Não, Muitas teorias. Não, é não, não? Ixi, estou não. mais A perdida. Grécia, capítulo 10, início do capítulo 10. É o início do capítulo 10. A Você Grécia é a está missão de indo, você Sócrates. tá indo você tá indo na sequência. Um antes desse aí. A Grécia é missão de Sócrates? Isso. Vai ler? Vou Nós já discutimos isso aqui, então vamos lá. Nas vésperas Não, da discutiu maioridade não, nós terrestre. discutimos anterior ainda, não Mas no um eu estou ainda. seguindo aqui e entrou aqui, então vamos lá. Examinando a maioridade espiritual das criaturas humanas, enviou-lhes o Cristo, antes da sua vinda ao mundo, numerosa corte de espíritos sábios e benevolentes, aptos a consolidar de modo definitivo essa maturação do pensamento terrestre. As cidades populosas do globo enchem-se, então, de homens cultos e generosos, de filósofos e de artistas que renovam para melhor todas as tendências da humanidade. Grandes mestres do cérebro e do coração formam escolas numerosas na Grécia, que assumia a direção intelectual do orbe inteiro.
A maioria desses pensadores, que eram os enviados do Cristo às coletividades terrestres, trazem do círculo retraído e isolado dos templos os ensinamentos dos grandes iniciados para as praças públicas, pregando a verdade às multidões. Assim como a organização do homem físico exigir as mais amplas experiências da natureza, antes de se fixarem os seus caracteres biológicos definitivos, a lição de Jesus, que representa o roteiro seguro para a edificação do homem espiritual, deveria ser precedido pelas experiências mais vastas no campo social. É por essa razão que observamos, nos 5 séculos anteriores à vinda do Cordeiro, uma aglomeração de inúmeras escolas políticas, religiosas e filosóficas dos mais diversos matizes em todos os ambientes do mundo. Então, vamos lá. Vocês acreditam que Jesus enviou os filósofos, esses espíritos em condições? Foram todos ou uma parte dos filósofos? Teve filósofo que, por exemplo, não tenha sido enviado pelo Cristo? Ou foram todos? Eu acho que foram todos. Ele preside o planeta e tudo ali atende a sequência do projeto, né? Porque antes eu questionava assim, por que lá na Ásia, se lá eles não são cristãos, né? Mas ele, né, ele mandou o Buda, ele mandou, tem um aí com nome engraçado que o Amaro gosta de falar, então, eles, eu acho que tudo está atendendo o planejamento dele, o programa. Porque para ele não existe cristãos, né? Para ele é tudo uma coisa só. E na época, lá atrás, ainda não existia o cristianismo ainda como instituição, né? Não era instituída ainda, não existia o espiritismo. São os pródromos mesmo, é o início, né? O começo de tudo. É igual no início do Evangelho, não é? Do Evangelho que tem esses que iniciaram tudo, Sócrates, Platão, os precursores. Então, é isso que nós vamos discutir aqui. O que Então, os demais acham? Daniela, só... diferentemente da Leila, eu não acho. Eu tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza. Você está muito na dialética hoje, já está difícil para. Não, porque é um detalhe. Porque uma coisa que hoje eu não tenho dúvida de que qualquer coisa que nos aconteça está sob o comando Cristo. do nosso governador. Ou Isso. seja, então, como é que eu vejo isso aqui? Que você vê que 500 anos antes do Cristo vir, ou seja, 1.800 anos ele mandou o Abraão para já começar a nos ensinar a respeito do Deus único. 1.300 anos depois, antes do Cristo, vem o Moisés, traz os 10 mandamentos. Você veja que sempre, a partir do Abraão, ele já procurou mandar mensagens que servissem para toda a humanidade. Porque antes ele mandou emissários específicos na Índia, mandou emissários para a região da China. Então, a partir do momento que ele começou a pregar, a nos trazer as informações a respeito do Deus único, ele começou a trabalhar do lado dos hebreus e sempre trazendo informações que, se a gente tivesse 1.300 anos de Cristo acatado, absorvido e praticado os 10 mandamentos, digamos, imagina onde a gente estaria hoje. Ou seja, ele mandou, a gente a gente distorceu. Aí depois ele manda aqui, como os hebreus não estavam dando conta de dar o resultado, então ele manda 500 anos
antes da vinda dele, ele manda aqui para os gregos e romanos, que estavam dominando o Ocidente e ali a parte do Oriente nessa época. Então, sempre com a intenção, sempre com o propósito de aprendam, por favor, que eu não precisarei ir. Mas é o que aconteceu. Ele mandou, aí Sócrates fez o trabalho dele e a gente não acatou. Porque você imagina se a gente tivesse aprendido com Sócrates, ou seja, 500 anos depois, o Cristo não precisaria ter vindo. Por que que ele teve que vir? Porque a gente não aprendeu com os emissários que ele já tinha mandado. Aí ele vem, ensina o que que a gente tem que fazer, porque ele foi o primeiro que pregou abertamente o amor, o perdão e E uma vida exemplificou, né? espiritual, e exemplificou, e a gente continuou não praticando. Ou seja, aí depois aí ele manda o Allan Kardec com a missão de deixar as coisas mais claras ainda. E sempre sob o comando dele, essa turma está. Depois, aí, antes do Kardec, ele manda o Maomé, no século 700 e pouco, ele manda o Maomé, também com esse mesmo propósito, e a gente acaba sempre distorcendo a mensagem, que é para ser sempre amor, e a gente está distorcendo. Cristo fez um trabalhão, né? Fez uma proposta assim de desenvolvimento da ideia ou do pensamento, né, na Terra, enviando em vários canteiros, né? Ele não mandou só num lugar também. É claro que teve um momento como esse aqui, que foi o berço ali na Grécia, na Turquia, mandando esses filósofos pré-socratianos, né? Então, ali eles deram muita cooperação, claro que tinha materialista no meio. Jesus mandou materialista? Mandou, só que ele teve uma visão distorcida, porque não significa que todos iriam fazer, desenvolver, porque tem o livre-arbítrio, tem a vida de cada um, né, para se provar também. Então, não significa que ele foi enviado. Por exemplo, Kardec poderia ter falhado. Se ele não tivesse seguido forte, ele poderia ter falhado, sim. O Chico poderia, né, ter desistido. Então, mas não desistiram, não, porque são bem convictos, né, da verdade. E, agora, tem espíritos que podem, sim, vacilar, mas não significa que seu plano do Cristo ele vacilar. Então, as informações vieram aos poucos, né, sendo remendadas. O que a gente teve nesses filósofos? Descoberta do átomo, né? Então, a gente vê que, pela filosofia, teve um pensador que realmente pensava o universo, o infinito do espaço. Então, todos eles deram uma cooperação, não é só com relação ao amor, ao bem que pode se fazer, ao comportamento. Não, é sobre revelações mesmo do mundo, das coisas, né? Se a gente for citar aqui, tem muitos filósofos que cooperaram e na somatória ali dá uma riqueza imensa para a Terra, dá uma informação assim excepcional para a Terra, para os terráqueos. Então, era realmente um envio de espíritos por Jesus para dar realmente o adubo, né, para todos pensarem. Tem que ter o adubo. Então, eles foram um adubo para o homem pensar. Então, gente, ó, o nosso tempo está indo, e para a gente concluir aqui, a gente vai ter que entrar mais fortemente nos detalhes, né?
Vocês querem falar mais alguma coisa antes da gente encerrar? Vamos ter que ler de novo isso aqui na próxima semana para dar seguimento. É isso que eu pensei. Nós vamos ter que falar sobre o texto. A gente não falou ainda, né? Nós vamos ter que falar e não adianta começar agora, porque não vai dar tempo. Uhum. Se alguém quiser falar alguma coisa, para encerrar. Tá? Tem alguém aqui que vai lá no Centro Espírito União e Amor hoje às 17 horas? Ixi, O que tem lá hoje às 17 horas? A Assembleia, nós vamos lá votar. Votar para quem? É a apresentação das chapas. Ah, para tá. diretoria. Quem são as chapas que estão sendo disponibilizadas? Eu não vejo. É o André ainda, né? Que sempre, ninguém nunca tem chapa para concorrer, agora tem uma que vai ser presidida pela Edna, que também já foi presidente do centro e também muito, né, assim, muito eficaz, muito eficiente. Então, hoje nós vamos lá votar. Muito importante, viu, para aqueles... A Kátia e a Edna, né? É a Kátia e a Edna, né? É a Kátia que é a vice? Eu não sei, eu não lembro, eu lembro, mas eu não... A Kátia presidente, né? E a Edna como presidente. Não é o contrário, não? Agora é a mulher. Ah, eu achei que a Edna que era presidente, é a Kátia, então? Porque a Edna já foi presidente. Atualmente, quem é presidente é o André. É o André, eu estou falando assim, a candidata à presidência da outra chapa, eu achei que era a Edna, mas também as duas são boas. Não, é a Edna de um lado e a Kátia do outro. Não tem o André. O André não mais. São duas chapas. O André, a Kátia e a... Entendi. O André não está vice mais. Da Kátia, Leila. O André é vice da Kátia. Eu não vi a chapa deles, então. Não achei que ainda era o André, me perdoe. Porque o André mesmo falou que estava passando o bastão, por isso que eu achei estranho ele tá. Uhum. Nossa, então vai ficar maravilhoso, né? Mulher no comando vai mudar tudo. Quem que é o vice da Edna? Eu não me lembro. É a Alda Valéria. A Alda Valéria, isso mesmo. Eu imaginei. Outra mulher. Outra mulher. Não tem mulher, não. Bom final de semana. Quem que pode votar? Bom final de semana para vocês. Até lá. Eu acho que só pode votar quem está... Oi? Ela está perguntando quem pode votar. Quem pode votar? É quadro de efetivos do centro. Quem é efetivo do centro? Eu já fui, mas me tiraram, então não vou mexer. Já me tirou. Há muito tempo excluído de lá. Então, um abraço, gente. Tchau, um abraço, bom domingo e que Deus mande uma chuva para nós. Com certeza. Que tá bom.